It's very good to be with you all. Believe me. Yes. It Muito is bom. very good to be back. Muito bom estar de volta com vocês todos. There's many friends, many of you that we will not remember your names, but remember your faces. Muitos amigos, muitos de vocês que eu não me lembro do seu nome, mas eu me lembro da sua face. And I think my two longest and oldest Brazilian friends would be Pastor Anglada and Dr. Canuto. Eu acho que os meus dois amigos brasileiros de mais tempo, que conheço mais tempo, seriam o Dr. Anglada e o Dr. Manuel Canuto. And we've grown old together. E nós temos ficado velhos juntos. You must see the photos that Mrs. Anglada has from the first conference here in 1998. Vocês deveriam olhar as fotos que a senhora Anglada tem da primeira conferência em 98 aqui. I didn't know I was ever that young, nor did my wife ever look that young. Eu não tenho lembrança de ter sido tão jovem. E também eu nem me lembrava que minha esposa era tão jovem naquela época. But because of those relationships, I pray regularly for the work of this congregation. Mas por causa desses relacionamentos, eu, nas minhas orações, regularmente me lembro do trabalho desta igreja. For a number of you by name. E eu oro por alguns de vocês pelo nome. And then through the Puritan Project, we have received many more friends. E por meio do projeto dos puritanos, nós também temos conseguido ter mais amizade. I've had some very fine men come to study at Greenville Seminary. E vários homens muito capazes, muito bons, têm vindo estudar no seminário. Even Pastor Paulo. Também o pastor Paulo. And so the connections run very deep. Então, tem ligações bem profundas e estreitas. And we love the work of the Puritan Project. Nós amamos o trabalho do Projeto dos Puritanos. If you will, open your Bibles to Deuteronomy chapter 4. Por favor, abram suas Bíblias em Deuteronômio capítulo 4. And read 1 to 24. E nós leremos 1 até 24. Deuteronômio 4, 1 até 24. Assim diz a santa palavra do Senhor. Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para os cumprirdes, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos dá. Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus que eu vos mando. Os vossos olhos viram o que o Senhor fez por causa de Baal-Peor, pois a todo homem que seguiu a Baal-Peor, o Senhor vosso Deus consumiu do vosso meio. Porém, vós que permanecestes fiéis ao Senhor vosso Deus, todos hoje estáis vivos. Eis que vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor, meu Deus, para que assim façais no meio da terra que passais a possuir. Guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isto será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvindo todos esses estatutos dirão, certamente, este grande povo é gente sábia, inteligente. Pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos? E que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que eu hoje vos proponho? Tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que te não esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e se não apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber a teus filhos e aos filhos de teus filhos. Não te esqueças do dia em que estiveste perante o Senhor teu Deus em Horebe, quando o Senhor me disse, reúne este povo, e os farei ouvir as minhas palavras, a fim de que aprenda a temer-me todos os dias que na terra viver, e as ensinará a seus filhos. Então chegastes e vos pusestes ao pé do monte, e o monte ardia em fogo até ao meio dos céus, e havia trevas, nuvens e escuridão. Então o Senhor vos falou do meio do fogo.
A vós as palavras ouvistes, porém, além da voz, não vistes aparência nenhuma. Então vos anunciou ele a sua aliança que vos prescreveu, os 10 mandamentos, e os escreveu em 2 tábuas de pedra. Também o Senhor me ordenou ao mesmo tempo que vos ensinasse estatutos e juízos para que os cumprisseis na terra a qual passais a possuir. Guardai, pois, cuidadosamente a vossa alma, pois aparência nenhuma vistes no dia em que o Senhor vosso Deus vos falou em Horebe, no meio do fogo, para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem esculpida na forma de ídolo, semelhança de homem ou de mulher, semelhança de algum animal que há na terra, semelhança de algum volátil que voa pelos céus, semelhança de algum animal que rasteja sobre a terra, semelhança de algum peixe que há nas águas debaixo da terra. Guarda-te, não levantes os olhos para os céus, e vendo o sol, a lua e as estrelas, a saber, todo o exército dos céus, sejas seduzido a inclinar-te perante eles e deis culto àqueles, coisas que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Mas o Senhor vos tomou e vos tirou da fornalha de ferro do Egito, para que lhe sejais povo de herança, como hoje se vê. Também o Senhor se indignou contra mim, por vossa causa, e jurou que eu não passaria o Jordão e não entraria na boa terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Porque eu morrerei neste lugar. Não passarei o Jordão, porém vós o passareis e possuireis aquela boa terra. Guardai-vos, não vos esqueçais da aliança do Senhor vosso Deus, feita convosco, e vos façais alguma imagem esculpida, semelhança de alguma coisa que o Senhor vosso Deus vos proibiu. Porque o Senhor, teu Deus, é fogo que consome, é Deus zeloso. Let us pray. Oremos. Almighty God in heaven, we bless your holy name. Deus Todo-Poderoso nos céus, nós abençoamos o teu santo nome. We thank you for already meeting with us and reminding us of the glory of your presence. Nós te agradecemos que tu já tens se reunido conosco e tens nos lembrado da glória da tua presença. It is our desire to gaze on your glory as it is revealed to us in Scripture. E é o nosso desejo que nós estejamos, Senhor Deus, reparando na tua glória, como esta glória se revela a nós pelas Escrituras. And so we ask that you would take your word preached Então nós pedimos que tu estejas a tomar a tua palavra pregada. Show us your glory through the glory of your word. E pela glória desta tua palavra, que tu estejas nos mostrando a tua glória. We ask this in the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Nós te oramos isso em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. In America, we have a saying called bait and switch. Nos Estados Unidos tem um ditado que eu não tenho a menor ideia como traduzir em português. Que você oferece uma coisa e depois você entrega outra. So a department store will advertise a really great deal. Então a loja, o mercado vai fazer promoção, propaganda de uma promoção muito boa. And you rush in to buy it. Então você vai correndo para a loja para comprá-la. We don't have any more, but look at this. Mas, desculpe, acabou essa coisa. Mas veja que tem outra coisa aqui que você pode There's the comprar. more expensive brand. Tem uma marca mais cara, por exemplo. Well, tonight you're getting bait and switch. Hoje à noite estamos fazendo isso com vocês. Pastor Paulo switched, Pastor Paulo mudou o título da sua palestra. and I'm switching. E eu também vou fazer a mesma coisa. Because there's a logic to my messages that I want to follow through with you. Porque tem uma certa lógica que segue nas mensagens que eu vou fazer aqui com vocês. So we're going to start with Saturday morning's message, Então nós vamos começar hoje à noite com a mensagem de sábado de manhã. Sola Scriptura. Sola Escritura. And then we're going to go to the importance of creeds, tomorrow night's message. E depois nós vamos para a importância dos credos amanhã à noite. And then Saturday morning, we'll get back on schedule. E sábado pela manhã nós vamos voltar para a programação And we'll look at estabelecida. the history of the Westminster Standards. E veremos a história dos padrões de Westminster. So that's the program.
Então isso é o programa. Let me tell you a story. Deixa-me contar uma história. Imagine a beautiful village nestled into the crook of a slowly, gently flowing river. Imagine uma aldeia bem linda, uma cidadezinha bem linda que está ao lado de um pequeno rio bem lindo. You can tell by the houses that people are prosperous. E você pode ver pelas casas que as pessoas lá têm um bom nível econômico. You go out into the countryside and the farms are just beautiful and productive. Você sai da cidadezinha, você vê as fazendas muito produtivas. But the village was not always like that. Mas na história, antigamente, a cidadezinha nem sempre era assim. Every spring it would be ravaged with floods. Porque toda primavera sofria enchentes. And the water would wipe out the farms E a água acabava com as fazendas and destroy the e houses. destruía as casas. And there was no prosperity. E naquela época não tinha prosperidade. But then the engineers built a dam up the river. Mas depois os engenheiros, eles construíram uma represa no rio. And that dam controlled the flow of the water. E esta represa controlava o fluxo d'água. And the village prospered. E depois disto, a cidadezinha começou a prosperar. But as the people are sleeping quietly in their beds at night, little do they know that there is a dangerous flaw in the dam. Mas quando essas pessoas estão tranquilamente dormindo à noite nas suas camas, eles nem sabem que naquela represa tem uma falha muito perigosa. If not corrected, there could be a flood worse than anything they'd ever seen because the dam would break and all of that water would flow down the valley. Tem um problema que, se não for corrigido esse problema, então esta represa vai estourar e vai acabar com tudo na cidade. Now that village is a picture of the church of the Lord Jesus Christ. Agora, esta cidadezinha é uma ilustração da igreja do Senhor Jesus Cristo. And in the Middle Ages, the church was ravaged by the floods of Roman Catholic superstitious traditionalism. E na Idade Média, a igreja estava sofrendo pelas enchentes, pelas destruições terríveis do tradicionalismo católico romano medieval. Much as portions of your country and cities today are. Muito semelhante a muitas áreas aqui no nosso Brasil de hoje em dia. But the Reformation was the construction of a great dam. Mas na Reforma nós temos a construção daquela grande represa That would control the flood of water and turn it into tame instruction. que controlou este fluxo perigoso de água para tornar em algo que é uma instrução saudável. And that dam is the doctrine that we call sola scriptura. E esta represa é a doutrina que nós chamamos de sola escritura. The Bible alone is the only rule of faith and practice. Somente a Bíblia é a única regra de fé e prática. And the Reformation churches have flourished under the safety of that doctrine and its practice. E debaixo da segurança desta doutrina e da prática que decorre desta doutrina, as igrejas da Reforma floresceram. But in our churches, and not just evangelical churches, but Reformed churches, cracks are developing in the dam of sola scriptura. Mas nas igrejas de hoje em dia, não somente essas igrejas, mas assim, geralmente evangélicas, mas também nas igrejas reformadas, nós estamos vendo o início de rachaduras nesta represa. And if we do not address the repair of this doctrine, E se nós não realmente vamos lidar com este problema e consertar esse problema doutrinal, the church shall again be greatly destroyed by the teachings of men. nós vamos ver um momento quando, mais uma vez, a igreja vai ser terrivelmente destruída pelos ensinamentos dos homens. And so it's very important that you, in the first place, understand the doctrine Então, é muito importante que, em primeiro lugar, você entenda o que é a doutrina. and can defend the doctrine biblically. Que você tenha condições de defender essa doutrina biblicamente. Roman Catholics say it's an ironic doctrine. Ironic. Ironic. Os católicos romanos dizem que é uma doutrina meio They irônica. say the Bible does not teach this doctrine. Eles dizem que a Bíblia não ensina essa doutrina. The
but the doctrine itself is invented by men. mas que esta doutrina de fato foi inventada pelos homens. How can you answer that? Você tem condições de responder esta indagação? What do you say? O que você diria? You see, it's very important. Veja que é muito importante. Well, I want to show you God's answer, God's declaration of this doctrine in Deuteronomy chapter 4. Eu quero mostrar a vocês a declaração de Deus desta doutrina aqui em Deuteronômio capítulo 4. Deuteronomy is a very long sermon that Moses preached before the people entered the land. Deuteronômio é uma pregação muito estendida que Moisés pregou ao povo logo antes de eles entrarem na terra prometida. In this sermon, Moses rehearses the dealings of God and the journeys of the people. Nesta pregação, Moisés relembra ao povo os atos de Deus durante a viagem do povo. He repeats the Ten Commandments, Ele repete também os 10 mandamentos. and he renews the covenant with the people. E ele renova com o povo a aliança. And chapter 4 is, in a sense, the first set of application after Moses has explained God's dealings with the people. E nós chegamos no capítulo 4 como o primeiro capítulo de aplicação, depois que Moisés explicou como Deus vem tratando e lidando com o povo. And in God's providence, what we have in Deuteronomy 4 meshes very well with what we heard in the previous session. E na providência de Deus, aquilo que nós temos aqui em Deuteronômio capítulo 4 se encaixa muito bem com aquilo que nós ouvimos na primeira preleção de hoje à We noite. noticed as we read that God is primarily focusing their attention on the danger of idolatry. Vocês perceberam quando nós lemos que Deus está chamando a atenção do povo ao problema principal, ao perigo da idolatria. Because if they worship idols, they cannot serve God by His law. Porque se eles estão adorando a ídolos, eles não podem servir a Deus conforme a sua lei. So He's calling them to very careful obedience Então ele está chamando o povo a uma obediência bem cuidadosa and reminding them of the importance of His word. e lembrando ao povo da importância da sua palavra. So what I want to do here is show you that God declares and demonstrates that the Bible alone is to be our only rule of faith and practice. Então eu quero mostrar a vocês que Deus declara e demonstra que a Bíblia, e somente a Bíblia, deve ser nossa única regra de fé e prática. Okay, that's the sermon in a nutshell. Isso é a pregação resumida. God declares and demonstrates that the Bible alone is to be your only rule of faith and practice. Deus declara e demonstra que a Bíblia, e somente a Bíblia, seja a nossa única regra de fé e prática. So we'll look first at the declaration that the Bible alone is the only rule of faith and practice. Então, primeiro nós vamos abordar o fato que ele declara que a Bíblia, somente a Bíblia, é a única regra de fé e prática. And then the proof, the necessity of this doctrine. E depois nós vamos ver juntos a prova, a necessidade desta doutrina. So first is God's declaration, God's teaching this doctrine. Então, em primeiro lugar, a declaração, o ensinamento, Deus ensinando esta doutrina. He reminds us in verse 1 that we are to be governed by God through His Word. Ele nos lembra no verso 1 que nós devemos ser governados por Deus por meio da sua palavra. Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para os cumprides, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos dá. God reminds them that through Moses He gave them statutes and teachings. Deus lembra ao povo que, por meio de Moisés, ele tinha dado a eles os estatutos e os juízos. Laws and ordinances. São leis e ordenanças. And if they obey them, they'll enjoy the presence of God in the land. E se eles obedecerem a estas leis, essas ordenanças, eles vão gozar, eles vão se regozijar na presença de Deus na terra prometida. And so God asserts the importance of being governed by His Word. Então Deus afirma a importância que nós, o povo, seja governado por sua palavra. But perhaps you know the Roman Catholics would agree with that. Mas talvez você já sabe que os católicos romanos iriam concordar com isso. They would say, well, of course we must be governed by the Word of God. Eles vão dizer, claro que devemos ser governados pela palavra de Deus. Plus, Mas the traditions of the church, as tradições da igreja, the special insights they have through the fictitious traditions of the apostles. os insights especiais que a igreja tem por meio das
falsas tradições apostólicas que eles têm. the authoritative teachings of the Pope. E também os ensinamentos autoritativos do Papa. So here's where we part ways. Então, neste ponto, nossos caminhos se divergem. We all Divergem. agree that we must be governed by God through His Word. Todos nós concordamos que nós devemos ser governados por Deus por meio da sua palavra. They say the word plus. Mas eles acrescentam alguma coisa. God says the Word only. Deus diz a palavra e só a palavra. Look what He says in verse 2. Veja o que ele diz no verso 2. Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus que eu vos mando. Two prohibitions. Tem duas proibições aqui. You shall not add to the Word, Não é para acrescentar a palavra nor shall you take away from the Word. e não é para diminuir dela. Let's unpack these a bit. Vamos olhar isso um pouco mais por perto. You shall not add to the Word. Não acrescentareis a palavra. Do you all use babysitters when you go out? Quando Children are young? vocês, pais, quando vocês vão sair à Understand noite, that talvez concept? vocês usam talvez alguém para ficar cuidando das crianças. Okay. Babysit. All right. So you're going to go out and leave your children with a new babysitter. Então, você conseguiu uma moça que vai ficar com as crianças e você vai sair com sua esposa. And you give her the list of rules. E você dá àquela moça que vai fazer o babysit, você dá uma lista das regras da casa. The children are to eat at 6 o'clock. As crianças vão jantar às 6 horas. After supper, they brush their teeth, get ready for bed. Depois eles vão se escovar os dentes, vão se preparar para dormir. They can play or read or watch a video. Eles podem brincar, ou eles podem ler, eles podem assistir um vídeo. Lights out at 8 o'clock. 8 horas tem que apagar as luzes. Well, you come home E você volta para casa and you find out that that's not quite what happened. e você descobre que nada disso aconteceu. This babysitter is really zealous. Porque esta moça que está cuidando das crianças, ela é bem zelosa. She said, I know this is what your mother said, Ela disse o seguinte, veja bem, eu sei que sua mãe falou isso, but let's do some other things to surprise her. mas vamos fazer outras coisas para surpreendê-la. And so you clean the kitchen and you clean your room and you vacuum the floor. Então vamos arrumar a casa, arrumar a cozinha, o quarto. Now those are all good things. São coisas boas. But you see, they weren't the parents' rules, were they? Mas não foram as instruções recebidas dos pais, não é? The babysitter added to Então, aquela moça que está fazendo o babysitter, ela está acrescentando the instruction. as instruções. This was a problem in the days of our Savior. Isso foi um problema na época que nosso Salvador estava aqui na Terra. The Pharisees were those who added to the Word of God. Os fariseus acrescentavam a palavra de Deus. They said, yes, we know and we believe that God's Word says A, B, C, and D. Eles diziam, sim, tudo bem, nós sabemos, nós cremos que a palavra de Deus diz A, B, C, D. Now we'll say this is A, B, C, and D. Então vamos imaginar que aqui nós temos A, B, C, D. But we don't want you to get near breaking A, B, C, D, so we're going to put up another set of rules. Mas nós não queremos que você nem chegue perto de ultrapassar esta linha de A, B, C, D. Por isso nós vamos colocar uma outra barreira de mais regras. A2, B2, C2, D2. A2, B2, C2, D2. Because they thought God's Word wasn't sufficient Porque to eles govern the pensavam, people. eles pensavam que a palavra de Deus não é suficiente para governar o povo. They added to it hundreds of man-made laws. Então eles acrescentavam centenas de leis feitas pelos homens. These are the things Jesus is dealing with in Matthew chapter 5, São essas coisas que Jesus está tratando em Mateus capítulo 5. or in his confrontation with the Pharisees over the Lord's Day. E em várias confrontações que ele tem com os fariseus sobre o dia do Senhor. You see, they were adding to the Word. Porque eles estavam acrescentando a palavra. This is what the Roman Catholics did Isso- and do. Isso que os católicos romanos faziam e fazem. Think of some of the doctrines. Pensem em algumas doutrinas deles. The doctrines of Mariology, idolatry, As doutrinas de Mariolatria, purgatory, purgatório, the authority of the Pope, a autoridade do Papa, the sacraments, os sacramentos, salvation through Christ plus the church and works, a salvação por Cristo mais a igreja e as obras, images of God, imagem de Deus, no divorce,
não permitido divórcio nenhum. vow of celibacy, O voto de celibato. the Mass, transubstantiation, praying to saints. We can go on and A on. missa, transubstanciação, oração aos santos, e nós podemos continuar com a lista. But you know, it's easy for us to sit here and throw stones at the Roman Catholics. Mas é muito fácil nós ficarmos aqui jogando pedras contra os católicos romanos. How are modern Protestants adding to the Word of God? Mas veja os protestantes dos nossos tempos modernos, como eles estão acrescentando a palavra. Men-made laws about drinking or going to movies. Leis feitas por homens sobre bebida, sobre ir para cinema, Doctrines of worship like altar calls and other extraneous activities. doutrinas de culto inventadas pelo homem, como, por exemplo, o apelo e outras coisas. Ordination to women in church office. A ordenação de mulheres nos ofícios da igreja. And these are not just in evangelicalism, as you well know. These are in professedly reformed churches. Essas coisas não estão acontecendo apenas no meio geralmente evangélico, mas como vocês bem sabem, também acontecem em igrejas que confessam a fé reformada. These are the cracks in the dam. Essas são as rachaduras naquela represa. Of course, the other commandment is as important. Sorry. The other commandment is as important, E o outro mandamento é igualmente importante. and that is not to take away from the Word. E este mandamento diz que nós não devemos diminuir da palavra. Imagine another babysitter. Now, your kids would really like this one. Agora imagine uma outra moça que vem cuidar das crianças. E seus filhos vão gostar dela. Really laid back. Porque ela é bem relaxada. So you get home from being out, and it's 10 o'clock, and all the lights are on, and there's music, and you hear children play. Então você volta para casa para as 10 horas e todas as lâmpadas acesas e você pode ouvir seus filhos brincando à vontade. What in the world's going on? O que está acontecendo aqui? Didn't I tell you to be in bed by 8:30? Eu não falei que era para estar na cama às 8h30. Well, the babysitter said we can stay up and play. Não, mas a moça falou, o babysitter, ela falou que nós podemos brincar à vontade. You see, she didn't enforce the rules of the parents. Então ela não implementou, ela não exigiu dos filhos as instruções dos pais. She took away from them. Ela diminuiu. And in Jesus' day, these were the liberals, and they were the Sadducees. E na época que Jesus estava aqui na Terra, esses eram os liberais, os saduceus, que pensavam dessa forma. Now, if you understood English, there's an easy way to remember them. It's the way I was first taught as a new Christian. Então, se você fala inglês, tem uma forma bem fácil para lembrar quem são os saduceus. Eu aprendi quando eu era um cristão novo. They didn't believe in the resurrection. Porque eles não acreditam na ressurreição. And so they're sad, you E see. por isso eles são sad, you see, tristes, tá vendo? Isso em inglês diz triste, tá vendo? Porque eles não acreditam na ressurreição. So they were the liberals who took away from the Word of God. Então, eles são os liberais que estavam tirando, diminuindo da palavra de Deus. And of course, again, the Roman Catholic Church has and does do the same thing. E, mais uma vez, a Igreja Católica Romana tem feito e faz a mesma coisa. Remove the blessings of marriage, Remove as bênçãos do casamento, the Sabbath, do sábado remarriage, e o recasamento, assurance of salvation. a segurança da salvação. So many things that are important to us, they've taken away. Tantas coisas que nos são importantes, eles têm tirado. But again, in modern evangelicalism and in the Reformed churches, the same things are happening. Mas, mais uma vez, no meio evangélico em geral e também nas igrejas reformadas, as mesmas coisas estão acontecendo. There's probably no law more consistently broken in Reformed and Presbyterian churches than that of the fourth commandment, the Então, Sabbath. provavelmente não tem nenhum mandamento, nenhuma lei mais desprezada e quebrada no meio evangélico e reformado do que o quarto mandamento. Worship being on the Sabbath. O culto acontecendo no sábado. Church government. O governo da igreja. Assurance of salvation. A segurança da salvação. Homosexuality. Homossexualismo. You see, today's church is increasingly being shaped by modern culture. Porque a igreja de hoje, mais e mais, está sendo formada e influenciada pela cultura dos nossos dias. And if the church follows modern culture, it must transgress and
take away from the Word of God. E se a igreja está seguindo a cultura da nossa sociedade moderna, isso implica que ela deve diminuir da palavra de Deus. So do you see how in this twofold commandment God is teaching sola scriptura? Então vocês percebem nesse versículo que neste mandamento que tem esses dois lados, neste mandamento duplo, Deus está nos ensinando sola escritura. As the Westminster Larger Catechism says, the Bible is the only rule of faith and practice. Como diz o Catecismo Maior de Westminster, a Bíblia é a única regra de fé e prática. If you do not add to or take away from, what's left? Se nós não acrescentamos e nem diminuímos, o que sobra? Only. Somente. Only. Somente. Shorter Catechism 2, the only rule to direct us how we glorify and enjoy Him. Então, o Catecismo Menor diz a mesma coisa. É a única regra que nos dirige em como nós podemos glorificar e gozá-lo para todo sempre. Shorter Catechism 3. O artigo 3 do Catecismo The Menor. Bible teaches what man is to believe concerning God and what duty God requires of man. A Bíblia ensina o que... Can you repeat that, please? The Bible teaches what man is to believe concerning God and what duty God requires of man. Então, a Bíblia ensina o que o homem deve crer acerca de Deus e quais são os deveres que Deus exige dele. And we can break this down just for the sake of further understanding it. E nós podemos analisar um pouco mais por perto para entendermos melhor. Just what does only rule of faith and practice mean? O que significa única regra de fé e prática? Every doctrine that you believe Toda doutrina que você crê must be based in the Scriptures, deve ser baseada nas Escrituras. either by explicit statement Ou por meio de uma afirmação explícita, or good and necessary inference. ou por meio de uma dedução boa e necessária. That simply means that if A is true and B is true, then C must be true. Isso significa simplesmente se A for verdade e B for verdade, então segue que C necessariamente também é verdade. So, for example, the Bible teaches that God is one. Por exemplo, a Bíblia nos ensina que Deus é um. That's A. Isso é A. B, the Bible teaches that the Son and the Spirit are God. B, a Bíblia ensina que o Filho e o Espírito são Deus. C is the doctrine of the Trinity that's not explicitly stated in Scripture. Então isso nos leva ao ponto C, que é a doutrina da Trindade, que nós não temos ensinado explicitamente nas Escrituras. But we are compelled to believe it because A and B are true. Mas nós somos impelidos e obrigados a crer nessa doutrina, porque aquilo que a Bíblia ensina nos leva a essa conclusão. So the church is obligated to bring every doctrine that she believes and teaches back to the touchstone, the measuring stick, the canon of the Word of God. Então, a igreja está debaixo da obrigação de trazer toda a doutrina que ela crê e ensina de volta à palavra de Deus como regra, como medida, como o padrão para verificar todo o ensino. God particularly applies this to worship. E Deus aplica isso especialmente ao culto. He says that we are only to worship Him as He reveals to us in His Word He will be worshipped. Ele nos ensina que nós devemos cultuar a Ele somente como Ele tem nos revelado, como Ele quer ser adorado. Everything we do in worship must be authorized by the Word of God. Tudo que nós fazemos no culto deve ter autorização pela palavra de Deus. Church government. O governo da igreja. The Bible teaches very explicit things about how He would have His church governed. A Bíblia nos ensina coisas bem explícitas, como Deus quer que sua igreja seja governada. Those things are found in Presbyterian government. E estas coisas nós achamos, por exemplo, no governo presbiteriano. Or Reformed. Ou reformado. But we don't say that churches that don't govern themselves in that way are not churches. Nós não dizemos que igrejas que não têm este governo não sejam igrejas. Presbyterian government is not for the being or the existence of the church, but for the well-being of the church. O governo presbiteriano não é para o ser da igreja, mas para o bem-estar da igreja.
Ethics and morality must be shaped by the Bible alone. A ética, moralidade também devem ser realmente formados pela Bíblia somente. We're not to add to it, Nós não devemos acrescentar a ela, but there's dangers in many of our churches from how we dress to things we do in dating relationships to how we behave in our businesses that take away from the Word of God. mas tem muitas áreas em nossa vida como igrejas, por exemplo, como nós nos vestimos, como nós nos comportamos quando nós estamos cortejando uns aos outros, ou como nós também estamos dirigindo o nosso trabalho em nossas empresas, que nessas áreas e outras nós estamos tirando ou diminuindo da palavra de Deus. So the whole structure of life, Então toda a estrutura da vida, individuals, families, work, everything, indivíduos, famílias, trabalho, tudo. which I think Paulo said flows out of our gazing on the glory of God. Eu acho que o pastor Paulo falou que tudo isso realmente está fluindo da nossa visão da glória de Deus, Shaped by Scripture. que realmente recebe sua forma e é formado pelas Escrituras. There's also the area of how we think in every other part of life. Também tem a questão como nós pensamos em todas as outras, as demais áreas da vida. Our philosophy, Nossa filosofia, how we approach economics and work and teaching and everything else that we do. como nós entendemos economia e trabalho e ensino e todas as coisas que nós fazemos. There's not a thing that a Christian does in life that should not begin on the platform of God's Word. Não tem nada que nós cristãos estejamos fazendo na nossa vida que não deve começar fundamentado na palavra de Deus. The Bible is not a textbook on science or history or math, A Bíblia não é um livro-texto de ciência, de história, de matemática, but the Bible speaks to those things. mas a Bíblia tem algo a dizer sobre essas coisas. And when we work in those areas, we must be governed by what the Bible says. E quando nós trabalhamos nessas áreas, nós devemos ser governados por aquilo que a Bíblia diz. So, for example, the doctrine of six-day creation. Por exemplo, a doutrina da criação do mundo em 6 dias. That must shape the way a Christian approaches science, life, ethics. Deve determinar e formar a maneira pela qual o cristão realmente está estudando na ciência, na ética. We refer to this as a reformed world and life view. E nós podemos chamar isso de uma cosmovisão reformada. So all of this is part of sola scriptura. Tudo isso faz parte da sola escritura. We're not to add to or subtract from the Word of God. Não devemos acrescentar nem diminuir da palavra de Deus. And I trust at this point you see that this is a biblical doctrine. E eu confio que até este ponto vocês estejam reconhecendo que esta doutrina é uma doutrina bíblica. But I want you to feel the weight of its importance. Mas eu quero que vocês estejam sentindo o peso da importância dessa doutrina. And so we look at the second place at God's demonstration of this doctrine, its necessity. Então vamos considerar em segundo lugar a demonstração da doutrina por Deus quando ele comprova a necessidade desta doutrina. Let me give you four things that are either stated explicitly or implied in our text. Deixe-me compartilhar com vocês 4 coisas ou explícitas ou que o texto está implicando, está indicando. In the first place, the Bible is the only inspired, infallible Word of God that we have. Em primeiro lugar, a Bíblia é a única palavra de Deus inspirada e infalível que nós temos. Notice how God expresses this through Moses. Veja como Deus ele expressa isso por meio de Moisés. Verse 2. No verso 2, nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Verse 5. O verso 5 também, eis que vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor, meu Deus, para que assim façais no meio da terra que passais a possuir. And verse 14. E verso 14, também o Senhor me ordenou, ao mesmo tempo que vos ensinasse estatutos e juízos, para que os cumprisseis na terra a qual passais a possuir. You see what Moses is teaching? Veja o que Moisés está ensinando aqui. He was well aware that he was revealing only the words that God
had taught him and commanded him to give to the people. Ele entende muito bem que ele está cobrando e ordenando ao povo tão somente as palavras ordenadas pelo próprio Deus. God says in Numbers 12 that he spoke to Moses face to face, Deus diz em capítulo 12 de Números que ele falou com Moisés face a face, communicating his word. comunicando sua palavra. This is the doctrine of inspiration. Isso é a doutrina da inspiração. And Paul claims it for all of Scripture. E Paulo atribui essa doutrina a todas essas 2 escrituras. Timothy 3:16, all Scripture is given by inspiration and is profitable for doctrine, reproof, correction, and instruction Então, in righteousness. em segundo segunda carta de Timóteo, capítulo 3, verso 16, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão, para correção, para educação na justiça. So we're to be governed by God's Word because these 66 books are exclusively and only the Word of God. Então, é para nós sermos governados pela palavra de Deus, porque estes 66 livros são somente e exclusivamente a palavra de Deus. There's no other divine word. Não existe outra palavra divina. Second, Em segundo lugar, in the Bible is the necessary word both to know God and His will. na Bíblia nós temos a palavra necessária tanto para conhecermos a Deus quanto conhecermos a vontade de Deus. This is what God spells out in verses 9 through 12 and 15. We won't reread them, but simply reminding the people they didn't see anything. É isso que nós já lemos, nós não vamos reler, mas é isso que já lemos nos versos 9 até 12 e também no verso 15, que eles ouviram a Deus, mas eles não viram Deus. They heard a voice. Eles ouviram uma voz. It's interesting, in Exodus 34, Interessante que em Êxodo 34, 5 and following, a partir do verso 5 em diante, when Moses reveals to us the glory of God, quando Moisés nos revela a glória de Deus, he never tries to tell us whatever it was he saw. ele nunca tenta nos comunicar aquilo que ele viu. No, he said God came by and proclaimed his name. Mas ele diz que Deus chegou, Deus veio e proclamou o seu nome. He is Jehovah, Lord God. Ele é Jeová, ele é o Senhor Deus. He's compassionate and gracious and long-suffering, Ele é full ele of loving kindness and faithfulness. compassivo, ele é misericordioso, ele é longânimo e cheio de amor. You can only know who God is and have a relationship with him through the Bible. Você pode conhecer quem Deus é, você pode ter relacionamento com Deus somente pela palavra. God also says that the Bible alone is the only rule of faith and practice because here we have the wisdom of God. Deus também nos revela que a Bíblia é a única regra de fé e prática, porque aqui nós temos a sabedoria de Deus. Verses 6 through 8. Veja os versos 6 até 8. Guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isto será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvindo todos esses estatutos dirão, certamente, esse grande povo é gente sábia e inteligente. Pois, que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos? E que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que eu hoje vos proponho? Here is the epitome of wisdom, Aqui nós temos o ápice de sabedoria, declared by God, declarada por Deus recognized by even heathen nations. e reconhecida até pelos povos pagãos ao redor. Take a set of balanced scales Se nós pegássemos uma balança and put all of the wisdom of all of the ages, of all of the cultures on one side, e se nós colocássemos de um lado toda a sabedoria de todos os séculos, de todas as culturas, and the Bible on the other, e a Bíblia do outro lado, and there'd be like a speck of dust, the wisdom of the world. a sabedoria do mundo seria como uma coisa de nada, grão de areia. The Bible outweighs everything. A Bíblia tem mais peso que qualquer outra coisa. And so it's the only divine word. It is the only word by which we can know God and His will. Third,
it's a complete word. Então, é a única palavra divina, a única palavra pela qual nós podemos conhecer a Deus e a sua vontade. E, em terceiro lugar, é uma palavra completa. It's important you follow through this. Importante você me acompanhar neste ponto. When God said through Moses, don't add to or take away from my word, how many books of the Bible did the people have? Quando Deus falou a Moisés, não é para acrescentar nem diminuir a palavra. Quantos livros tinha na Bíblia naquela época? 5. 5? 5. Só 5. He says, this is sufficient for you where you are now as my people. Aí ele disse, isso é suficiente para vocês. Onde vocês estão agora como meu povo. And by God's sovereign will, He increased the revelation as the church grew, matured, came into different types of situations. E pela vontade soberana de Deus, ele foi fazendo crescer esta revelação na medida que a igreja estava crescendo em maturidade e experiência e entrando em novas situações. But at every stage, the people were to be content with what God had given them up to that point. Mas em cada etapa era para o povo se contentar com aquilo que Deus tinha revelado até este ponto. And in each stage of revelation, this twofold prohibition is stated either explicitly or by inference. E em cada etapa da revelação, esta regra dupla de não acrescentar, não diminuir, é reafirmada ou explicitamente ou por inferência. The next major portion of Revelation are the history books of the Old A Testament. próxima etapa maior de revelação são os livros históricos do Antigo Testamento. And right in the middle of these, this principle is laid out. E bem no centro destes livros históricos, este princípio também é revelado mais uma vez. Perhaps you remember the story from 1 Kings 13 about the unnamed prophet. Vocês talvez se lembrem daquela história lá em 1º livro de Reis, capítulo 3, quando trata daquele profeta sem nome. After Jeroboam had established false religion in the northern kingdom, Jeroboão tinha estabelecido o culto falso no reino do norte. God sent a prophet to denounce him. E Deus mandou um profeta para denunciar este pecado. In his fury, Jeroboam said, "Seize that man." E na sua fúria, na sua ira, Jeroboão, ele mandou prender aquele profeta. And the hand that Jeroboam stretched forth to seize the man, God seized. E então aquela mão que ele estendeu para prender aquele profeta, Deus pegou Stuck right there. e Deus fez a mão ficar parada. He turns to the prophet to heal him, Aí ele buscou a cura do profeta and the prophet heals him. e o profeta cura o rei. And Jeroboam said, "Come home with me. I'll reward you. I will give you everything." E Jeroboão disse, não, volte comigo para casa, eu vou te dar remuneração, eu vou dar galardão a você. And the prophet said, "God told me to visit with nobody here, to eat with nobody, and to go home a different way." Mas o profeta diz, não posso, porque Deus me falou que eu não posso visitar com ninguém, não posso comer nada com ninguém, e eu preciso voltar para casa por um outro caminho. So he takes off to go home to Judah. Então ele vai embora para casa lá no Judá. There was an old prophet of God who still lived in that city. Mas naquela cidade ainda tinha um profeta velhinho, um profeta de Deus, And his sons came home. "Dad, you won't believe what happened. e os filhos dele chegaram na casa, papai, o senhor não vai acreditar o que aconteceu. This prophet Este profeta aí, pronounced doom on the false religion. ele profetizou a destruição da falsa religião. The king tried to seize him, and his arm froze in space. And the prophet healed him. E o rei tentou mandar prender ele, e o braço dele, a mão dele secou e ficou ressecado, e depois o profeta curou o rei. So the old prophet, "Well, why didn't you bring him home?" Então o profeta velhinho, não, por que você não trouxe He esse left. profeta para casa? So he saddled his donkey and went after him. Mas os filhos, não, ele já foi embora. Então o velhinho, o profeta velhinho, ele foi embora no jumento dele para achar esse primeiro profeta. And he caught up with him, E quando and he said, achou, "Come home with me. I need fellowship." ele disse, colega, volte para casa comigo, eu quero ter comunhão com você. But the prophet said, "I can't do that because God told me not to stay
and to go home a different way. Mas o profeta de Judá falou, não posso, porque Deus me falou, não posso ficar aqui. Now, you remember what the old prophet said? Eu preciso voltar para um outro caminho. E vocês se lembram o que o profeta velhinho falou? But an angel told me to tell you to come home. Ele disse, não, mas um anjo me falou que é para você voltar comigo para casa. So he goes home with him. Então ele acompanha para casa. Now here's where the story seems unfair. Agora, nesse momento, a história parece que é injusta. They're sitting there drinking their wine and breaking bread. Ali estão na mesa tomando vinho e quebrando pão juntos. And now the old prophet prophesies to the unnamed. He says, you disobeyed God and he's going to kill you. De repente, o profeta velhinho se levanta e profetiza contra o profeta de Judá e diz, você desobedeceu a Deus, ele vai matar você. And so he got on his donkey, he went home, and sure enough, God killed him with a lion. E de fato, quando ele está indo de volta à casa, no caminho, um leão o mata. Now that does sound unfair, doesn't it? Isso soa meio injusto, não é? But here's the important lesson. Mas aqui a lição importante. You don't add to or take away from the Word of God. Você não acrescenta nem diminui da palavra de Deus. This man had a word from God. Este homem tinha uma palavra da parte de Deus. The word of an angel does not trump the word of God. A palavra de um anjo não pode se sobrepor à palavra de Deus. Fast forward, go to the wisdom literature. Vamos mais em frente quando nós chegamos nos livros de sabedoria. Proverbs 30, verse 5. Provérbios 30, verso 5. Here, the same principle. Every word of God is tested. He's a shield to those who take refuge in him. Do not add to his words, or he'll reprove you, and you'll be proved a liar. Aqui nós temos o mesmíssimo princípio, Provérbios 30, a partir do verso 5. Toda palavra de Deus é pura, ele é escudo para os que nele confiam. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Go to the prophets. Vai para os profetas. Isaiah 18, 19 and 20. Isaías 18, verso 19 e 20. 19 8. and 20. 8, Desculpe, Isaías 8, 19 and 20. verso 19 e 20. 8, 19 e 20. Quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos que chilreiam e murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos? A lei e ao testemunho, se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. To the law and the testimony, if they do not have that, they speak that way, they have no light. A lei e ao testemunho, se eles não falarem dessa maneira, eles não têm luz. Go to the New Testament. Vai para o Novo Testamento. Christ says in Matthew 5, 17 through 19, he did not come to abolish the law, but to fulfill it. Cristo diz, Mateus 5, 17 até 19, que ele não veio abolir a lei, mas cumpri-la. 17 to 19. 5, 17 até 19. Sorry. 17 to 19. I'm in Matthew 5. Mark. Desculpe, Mateus You do better in Matthew. 5, 17 até 19. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, este será considerado grande no reino dos céus. What does the Apostle Paul say in Galatians 1? O que diz o apóstolo Paulo em Gálatas capítulo 1? He talks about the new doctrine of justification. He said, even if an angel from heaven revealed it to you, let him be anathema. E quando está falando sobre aquela doutrina nova de justificação, ele diz, mesmo se fosse um anjo do céu que revelasse isso a você, que ele seja anátema. I think he's alluding to the story in 1 Kings 13. Eu acho que ele está se referindo àquela história de 1 Reis, capítulo 13. And of course, the Bible concludes.
E também a Bíblia se encerra. Revelation 22:18 and 19. Em Apocalipse 22, I take these words not just to be about the book of Revelation, but John, knowing he was writing the last book of the Bible, this is the period. e essas palavras eu entendo que não se aplicam apenas ao livro de Apocalipse, mas João, entendendo que estava escrevendo as últimas palavras da Bíblia, também aplica a Bíblia inteira. Which verses? 18 and 19. 18 e 19. E eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico: se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. Se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Is it not interesting that the Bible begins with this warning and concludes with it? Não é interessante que a Bíblia começa com esta advertência e termina com esta advertência? Does not God make his case? Deus não deixou bem claro este assunto? Everything that you need to know about God and his will for you to live for his glory is in this book. Tudo que você precisa aprender sobre quem é Deus e a vontade de Deus para você viver para a sua glória está contido aqui neste livro. Don't add to it, don't take away from it. Não é para acrescentar, não é para diminuir. One more thing. Mais uma coisa. The danger that God reveals in adding to or taking away from his book. O perigo que Deus revela quando nós acrescentamos ou diminuímos. In chapter 4 of Deuteronomy, Em Deuteronômio capítulo 4, verse 24, no verso 24, God reminds us that he is a jealous God who is a consuming fire. Deus nos lembra, porque o Senhor, teu Deus, é fogo que consome, é Deus zeloso. He does not always come in immediate judgment. Ele nem sempre vem logo com julgamento, um juízo imediato. But he does so often enough so that we will understand. Mas ele faz isso com uma frequência suficiente para que nós entendermos a sua vontade. And so here Moses illustrates the danger of taking away from God's word. E aqui então Moisés está ilustrando o perigo de diminuir da palavra de Deus In verses 3 and 4. nos versos 3 e 4. Os vossos olhos viram o que o Senhor fez por causa de Baal-peor, pois a todo homem que seguiu a Baal-peor, o Senhor vosso Deus consumiu do vosso meio. Porém, vós que permanecestes fiéis ao Senhor vosso Deus, todos hoje estáis vivos. People worshiped false gods, celebrated their feast, committed fornication, and God destroyed tens of thousands of them. O povo estava servindo a falsos deuses, estava adorando a estes deuses e festejando, celebrando eles e praticando imoralidade, e Deus realmente ele matou dezenas de milhares de pessoas. And God will visit his churches that subtract from his word. E Deus vai visitar as igrejas que tiram coisas da sua palavra. And then there's the case of adding to the word. E também tem o caso de acrescentar a palavra. Moses refers to his own situation in verses 21 to 23. Moisés se refere à própria situação dele nos versos 21 até 23. Yeah, 21 to 23. 21 até 23. Também o Senhor se indignou contra mim por vossa causa e jurou que eu não passaria o Jordão, não entraria na boa terra que o Senhor, teu Deus, te dá por herança, porque eu morrerei neste lugar, não passarei o Jordão, porém vós o passareis e possuireis aquela boa terra. Guardai-vos, não vos esqueçais da aliança do Senhor, vosso Deus, feita convosco, e vos fazeis alguma imagem esculpida, semelhança de alguma coisa que o Senhor, vosso Deus, vos proibiu. And so you see, you don't play games with God. Então você não brinca com as coisas de Deus. He is a jealous God. Ele é um Deus zeloso. He's jealous for his honor. Ele é zeloso por sua honra. And thus he's jealous for his word. E ele zela por sua palavra, He's portanto. jealous that you as people govern your lives exclusively by his word. E ele é zeloso para vocês, vós, o povo dele, governar suas vidas exclusivamente pela palavra dele. So I hope that I've shown you that God declares and demonstrates this doctrine. Então eu espero que eu tenho mostrado a vocês que Deus
ele declara e demonstra esta doutrina. It is a biblical doctrine. É uma doutrina bíblica. It's a doctrine of which you must be convinced. É uma doutrina que você precisa ser convencido dela. It's a doctrine by which you must insist that your lives, your families, and your congregations are going to be governed according to it. E essa doutrina deve ser algo que você insiste mesmo em sua própria vida, na vida da sua família e na vida da sua igreja. Que esta doutrina seja a base de tudo. While there's yet time, Enquanto ainda haja tempo, we must, in our churches and denominations, address this problem. nós devemos realmente tratar este problema em nossas igrejas e nossas denominações. Lest we too be swept away by liberalism and unbelief. Para que nós não sejamos também levados pela correnteza de liberalismo e infidelidade. And so you must contend for the faith. Então nós devemos contender pela fé. What the Puritan Project's about. E isso é a razão pela existência do projeto puritano. And you must understand that when you do that, you'll be called names. E vocês têm que entender que quando nós contendemos pela fé, nós somos xingados. You might be the objects of church discipline. Nós talvez vamos sofrer disciplina eclesiástica. I even heard this week of a Brazilian missionary in Italy, who was talking about the Neo-Puritans in Brazil. Então eu ouvi esta semana de um missionário brasileiro que fica lá na Itália, na Albânia, e que estava falando sobre os neopuritanos no Brasil. But it's for God's honor and for the well-being of God's people that we contend. Mas é pela honra de Deus, é pelo bem-estar do povo de Deus que nós estamos contendendo pela fé. The beginning place for each one of you is to be faithful in your use of Scripture. Então, o ponto de partida para cada um de nós é que nós sejamos fiéis em como nós usamos as Escrituras. You have the habit of daily Bible study and prayer. Você tem o hábito de diariamente estudar a Bíblia e orar? Are your husbands and fathers leading your wives and children in Bible study and prayer? Vocês, maridos e pais, vocês diariamente estão dirigindo sua família, sua esposa, seus filhos na leitura, no estudo da palavra e na oração? Are you faithful in your attendance in the ordinances of public worship? Você está sendo fiel em participar fielmente nas ordenanças do culto público? For you see, if the Bible is to be your only rule of faith and practice, you must grow in your knowledge of it. Porque se a Bíblia é para ser nossa única regra de fé e prática, nós devemos conhecer esta Bíblia e crescer no nosso conhecimento dela. And then there's some of you here tonight who not only don't accept the Bible alone, rule of faith and practice, but you don't submit to God according to the Bible. Tem alguns aqui hoje à noite, talvez, que não somente não aceitam que a Bíblia seja a única regra de fé e prática, mas também você não está submetendo sua vida a esta palavra. You've rejected the wisdom of God for Você- the wisdom of the world. Você tem rejeitado a sabedoria de Deus em troca da sabedoria do mundo. You've spurned the gift of God's precious Son for the treasures of sin. Você tem rejeitado a preciosa dádiva do Filho de Deus e você tem abraçado os prazeres do pecado. And God is a consuming fire. Deus é um fogo que consome. You reject His Son, Se você rejeitar o seu filho, and He will reject you. ele te rejeitará. And so, as you heard in the last hour, hear it again, dear friends, you must repent of your sin and come and place your trust in the Lord Jesus Christ. E como você ouviu na primeira palestra, na primeira hora, você também pode ouvir de novo. Você precisa se arrepender dos seus pecados. Você precisa vir e colocar toda a sua confiança e fé no Senhor Jesus Cristo. It is the only course of wisdom, É o único caminho de sabedoria. and He's the only hope for sinners. Ele é a única esperança para o pecador. But He freely receives all sinners who come to Him. Ele recebe abertamente, com braços abertos, todo pecador que vier até ele. Aren't you closing? Seu Deus, nós engrandecemos e exaltamos o teu santo nome. Nós podemos te conhecer.
nós podemos conhecer quem tu és, o que tu tens feito e qual é a tua vontade para as nossas vidas nas Sagradas Escrituras. E nós, Senhor Deus, recebemos esta preciosa dádiva que é a Bíblia. A única regra de fé e prática, não porque nós pensamos que é, não porque a igreja diz que é, mas porque, como nós temos ouvido do Dr. Piper, tu tens nos falado que é. Então é. E, Senhor Deus, nós confessamos a nossa fraqueza, as nossas falhas, a nossa negligência, a nossa preguiça, a nossa lentidão de afirmar, de abraçar, de implementar, de viver conforme esta doutrina. Como pessoas, como famílias, como igrejas do Senhor Jesus Cristo. Nos perdoa, Senhor Deus. Nos perdoa pelas muitas vezes quando, por nossa conveniência, por nosso orgulho, por nossa teimosia, nós acrescentamos ou diminuímos. Ó Espírito Santo, conceda, Senhor Deus, conceda humildade. Conceda, Senhor Deus, uma humilde aceitação da Tua palavra. Que possamos dobrar o joelho diante de tudo que Tu nos falas. Que para nós, Senhor Deus, seja suficiente para toda a vida ouvir essas benditas palavras. Assim diz o Senhor. E nos dá, Senhor Deus, a segurança e a certeza da mais profunda alegria e vida quando nós vivemos toda a nossa vida e baseamos todo pensamento, palavra e ato, e decisão e prioridade somente sobre este fundamento inabalável da Tua santa palavra. Em nome de Cristo. Amém. Amen.